Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá no nosso encontro de hoje. Essa semana toda nós temos, de hoje até quinta-feira, né? Temos encontro. Na segunda-feira que vem vamos ter simulado, tá? Nosso primeiro simulado. Estou preparando aí para disponibilizar para vocês, já com a quantidade de questões de cada disciplina para você praticar como se já fosse o dia da prova, para a gente ver o resultado que vamos ter nessa prova, tá bom? Então, olha aí, contagem regressiva na tela, né? Esse é o nosso site de vendas dos produtos relacionados à banca Cefet Minas, do concurso IFAM 2026. Se você está caindo de paraquedas nessa aula de hoje, então fica aí na tela o nosso número para contato, 97 981 22 84 29. Você pode entrar em contato direto conosco, tá? Tem também o QR Code ali no canto direito para você entrar nessa página que eu estou mostrando agora na tela para vocês, ok? Essa página ela vai disponibilizar os nossos produtos e os nossos materiais. O que nós temos aqui? Ó? CDC, você vai ter os cadernos de questões baseados na banca Cefet Minas, são questões que saíram em concursos dos IFES, né, do Brasil, dessa banca, em editais passados. A gente reuniu, você tem aqui os 4 cadernos de conhecimentos gerais, informática, didática, legislação e língua portuguesa. Você pode adquirir eles por separado, R$ 25 cada um, ou os 4 juntos por 75, tá ok? Quem é da nossa que já está fazendo nosso curso, tem uma promoção, um desconto especial para vocês, que vai só até amanhã, tá? Esse desconto está valendo só até amanhã. Hoje é dia 13, dia 14, até dia 14 está valendo esse desconto especial para quem for pegar aí esse caderno e já estuda com a gente dentro da plataforma Sala do Professor, ok? Descendo mais aqui, você tem como adquirir a plataforma Sala do Professor. Na plataforma você tem muito mais material, tá bom? Tem um videozinho para você conhecer a plataforma por dentro e o depoimento de alguns nossos alunos. As dúvidas frequentes aqui, tem algumas dúvidas, ó, você pode abrir. Questão, posso imprimir o caderno? Aí tem aqui a resposta, tá bom? Tudo direitinho para você. Qualquer coisa, nos chame no WhatsApp, aqui no cantinho tem como você nos chamar direto por aqui no WhatsApp. E deixa eu mostrar rapidamente, antes de iniciar a aula de hoje, a nossa plataforma para quem ainda não conhece ela. Você está chegando, tá? Temos um material completo para você. Vamos ter material de outros concursos. Seduc está vindo aí com força. A gente vai abrir uma sala da Seduc e de outros concursos também, tá bom? Então, olha só, essa é a nossa plataforma. Você vai entrar nela, você vai vê-la desse jeito. Lá daqui tem um ranking, onde vai mostrar aí os nossos alunos, como é que eles estão ranqueados. Vou até abrir aqui rapidamente, dar uma olhada. Aí o nosso ranking atual. Tá? Quanto mais você usa a plataforma, mais você vai subindo no ranking, uma tentativa de ir motivando também a participação aí. Então vamos lá. Quando você chega na plataforma, você vai ter acesso às aulas, uma curadoria de vídeos, onde você não precisa estar indo buscar vídeos no YouTube, a gente já separou os vídeos numa sequência ideal para você, seguindo o edital do IFAM, né? Seguindo o edital do IFAM, as 4 disciplinas de conhecimentos gerais. Temos conhecimentos específicos já essas disciplinas aqui, mas de acordo com a demanda, a gente vai montando o material das outras disciplinas. Então, se a sua disciplina não está aqui, você quer adquirir a plataforma, então pode entrar em contato com a gente, que nós temos aí a disponibilidade de criar o seu material, tá bom? Apostilas em PDF, se você não tem só uma apostila em PDF na sala do professor, você tem várias apostilas em PDF. Se você entrar aqui, é um drive, você vai maximizar ele e você vai ter acesso, nesse caso aqui, a 7 apostilas de informática focado na banca Cefet Minas, tá? Se você for para sociologia também, olha só,
Sociologia tem um pouco mais aqui, tem 12 apostilas diferentes, tá? Essas apostilas são de conteúdo, aquelas que eu mostrei lá fora para vocês são cadernos de questões, só questões. Temos os simulados, aqui nos simulados você vai ter toda a parte de prova, são um banco de questões com mais de 2.000 perguntas, tá? Você vai clicar em tentar iniciar, ele vai gerar as perguntas para você, você vai ter 45 minutos, cronômetro contando, você marca a resposta correta, que você acha correta, clique em próximo. Você também pode saltar a pergunta para voltar depois, eu não quero responder a 2, vou saltar para 3, responde a 3, depois você volta para 2. E assim, alguns alunos estavam com dúvidas sobre isso, não é só uma vez que você pode fazer o simulado, tá? Você pode fazer esse simulado quantas vezes você quiser, e cada vez que você tentar fazer, ele vai sortear 10 questões diferentes para você. Então, existe a possibilidade de que uma vez ou outra venha alguma repetida, existe, mas é muito raro, são mais de 2.000 questões, então provavelmente você vai precisar repetir várias vezes o mesmo simulado para que você tenha ali algo repetido, mas mesmo assim, existe, mesmo que caia a mesma pergunta, vai cair a pergunta diferente. Você vai sentir a diferença da pergunta, tá bom? Então, para que você possa ir treinando seus conhecimentos aqui também. Beleza? Então, esse é o nosso material. Vou trocar aqui a minha captura de tela para a gente entrar, então, na aula de hoje, propriamente dito. Vou colocar... Então é isso, vamos para a aula de hoje. Hoje nós vamos resolver algumas questões de cada área das disciplinas de conhecimentos gerais, tá? O objetivo não é tanto as questões em si. Nós vamos falar de didática, vamos falar de legislação, vamos falar de língua portuguesa e vamos falar de informática. A ideia não é trabalharmos as disciplinas em si, mas a metodologia de responder questões tendo por base o processo de eliminação, ok? E outra coisa que nós vamos empregar na hora de respondermos essas questões é a tentativa primeira de não leitura do texto de suporte. A gente vai primeiro para o comando do texto, depois nós vamos para as alternativas e vamos tentar descobrir a resposta sem a necessidade da leitura do texto de suporte. Por que isso? Porque muitas vezes o texto de suporte ele acaba nos atrapalhando, gera uma demanda de leitura, consome um certo tempo e às vezes a resposta já está implícita ali no comando e nas alternativas. Então a gente só vai ler o texto de suporte num segundo momento, se for necessário, ok? Então vamos lá, essa aqui é a nossa apostila. Se você quiser adquirir essa apostila formato digital, né, em PDF, é um caderno de questões, 4 disciplinas gerais, 40 questões de cada uma das 4 disciplinas, tá bom? Aqui do lado direito da tela você pode ver ali o QR Code, você pode ler esse QR Code e acessar a página de compras que eu mostrei para vocês e fazer a compra por lá, ou no comentário desse vídeo eu vou deixar lá também as informações, o link de acesso para você adquirir o material, tanto a plataforma quanto as apostilas, tá bom? Então vamos nessa. Vamos começar com didática. Ok. E a primeira pergunta aqui, eu vou na ordem, né? Eu vou responder essa primeira com vocês aqui. A gente vai responder algumas de cada caderno, tá? Eu acho que 2, 3 de cada caderno. Então, para que você possa ter uma ideia do material. Esse material, logo no início, ele vai estar aqui com as informações do ano, que foi o concurso, né? E as informações do local do concurso também. Algumas informações aí nós vamos ter aqui sempre ao lado de cada questão. Então vamos lá, vamos direto, como eu disse para vocês, ignorando o texto principal que é esse, vamos direto para o comando da questão. Lembrando que toda questão de prova, de concurso, ela é dividida em 3 partes, tá?
Nós temos o texto de apoio ou material de apoio, que pode ser um texto, pode ser uma imagem. Temos o comando da questão. O comando da questão é aquilo que está sendo solicitado para você fazer na questão. E temos os enunciados. Geralmente são 4 ou 5 enunciados, dependendo da banca. E aí, dentro dos enunciados, nós vamos ter duas categorias: o gabarito, que é a resposta correta, e os distratores, que são as respostas que não são a correta para esse enunciado, mas que podem ser corretas para outros enunciados. Tem contexto dentro delas, mas elas estão aí para te distrair, ok? Então vamos lá. De acordo com este autor, vou pegar aqui um lapisinho de destaque, deixar uma cor mais clara. De acordo com esse autor, que autor? Paulo Freire. De acordo com esse autor, é um saber necessário, um saber necessário para quê? Para a prática docente crítica. Para a prática docente crítica. Ao que? É isso que a gente está procurando o que é necessário para a prática docente crítica. Esse comando é o que você precisa, meu caro concurseiro, minha cara concurseira, prestar bastante atenção e ter a certeza de que você está entendendo. Então, o que eu estou buscando? Eu estou buscando aquilo que é necessário para uma prática docente crítica. Então, eu vou atrás de uma relação direta dos enunciados aqui abaixo com a questão crítica. Vamos ver. Precisão técnica do conhecimento que deve ser ensinada sem variação de raciocínio. Vou eliminar essa questão aqui por conta desse finalzinho aqui, ó. Se eu estou procurando algo que seja necessário para uma prática docente crítica, eu não posso dizer que a precisão técnica do conhecimento deve ser ensinado sem variação crítica, porque sem variação do raciocínio, perdão, porque se eu tenho algo que é sem variação de raciocínio, automaticamente eu não tenho algo crítico, concorda comigo? Eu estou usando a lógica aqui, ó. Então, na hora de você responder uma questão por eliminação, você vai usar a lógica, o teu saber cotidiano, a lógica do mundo ao teu redor, o teu bom senso, isso tudo vai dentro do teu raciocínio. Então, se eu quero algo que é para prática docente crítica, eu não posso achar que é verdadeiro algo que está me dizendo que não tem variação de raciocínio. Para ser crítico, tem que ter variação de raciocínio. Letra B. Busca por novas metodologias de ensino que potencializem a aprendizagem do aluno. Ok, isso aqui está certo. Tá? Eu preciso buscar novas metodologias de ensino que potencializem o aprendizado do aluno. Beleza. Mas isso não tem uma relação direta com a questão de uma prática docente crítica. Não necessariamente o uso da tecnologia, de novas metodologias, no sentido de tecnologia, né? Eu estava lendo tecnologia, né? Não necessariamente a busca de novas metodologias de ensino que potencializem o aprendizado do aluno vai ter a ver com a docência crítica, não de forma direta, talvez de forma indireta. Então, se eu estivesse respondendo essa questão aqui dos veras, o que eu faria nisso aqui? Tá, já vi o que eu quero, tá aqui. Eu iria pegar isso aqui, ó, e iria marcar para mim um talvez. Deixa eu diminuir essa linha aqui, tá muito grande. Melhorou. Eu iria buscar para mim aqui um talvez, tá? Uma próxima aula, esses símbolos aqui que eu estou colocando, eles vão ser bem necessários, tá? Então,
Fiquem atentos com isso aqui. Não vou nem dizer do que se trata, mas a gente vai marcando aqui. Eu vou marcando um X para as que eu tenho certeza que não são. Tá? Essa aqui, uma interrogação, talvez essa aqui possa ter alguma coisa de verdade. Então vamos lá. Letra C. Indagação constante. Opa, aqui a gente consegue já eliminar. Ó. Então aqui eu já vi algo muito interessante. Ó. Indagação constante. Tem a ver com docência crítica? Sim. Metodicamente rigorosa. Que promove a superação da realidade. Promove a superação da realidade. Então, tenho dois ingredientes aqui que eu já poderia até definir a letra C como sendo o nosso gabarito. Vamos dar mais uma olhada aqui para baixo. Então, essa daqui tem grande chance de ser ela. Letra C, letra D, adoção de novas tecnologias que sejam alinhadas às formas de pensar. Vamos lá, vamos marcar. Adoção de novas tecnologias que sejam alinhadas às formas de pensar das novas gerações. Aqui eu estou falando de um alinhamento das tecnologias com a forma de pensar das gerações atuais. Não tem a ver diretamente com uma prática docente crítica. O que a gente quer, na verdade, é um desafio do pensar das gerações atuais, das gerações passadas e das gerações futuras. A gente está procurando criticidade. Então, a letra D, nós podemos também descartá-la. E a letra E, criação de um referencial teórico único. Se você está me entendendo a jogada aqui, criação de um referencial teórico único. Não. E completou mais aqui, ó, inquestionável, que em base à prática pedagógica. Então, definitivamente, aqui é não. E a nossa resposta certa vai ser a letra C. Correto? A letra C, indagação constante, metodicamente rigorosa, que promove a superação da realidade. Então, esse aqui é o nosso gabarito. Certo? Dúvidas, comentários? Deixem aí os comentários de vocês. Observe que nós não fomos para a leitura do texto. Eu bati o olho aqui, vi o nome de Paulo Freire, fiz só um comentário para ligar aqui de acordo com o autor, né, para identificar quem era esse autor com vocês. Mas nós não lemos, não precisamos ler, nesse caso aqui, o enunciado para responder a questão. Agora, se eu faço essa leitura do enunciado e eu fico muito na dúvida entre duas questões, ou eu não consigo encontrar a resposta, aí eu preciso voltar para o enunciado. E aqui tem uma coisa que é legal, pessoal, que é o seguinte, ó, quando eu leio o comando primeiro, eu sei o que eu preciso encontrar nas alternativas. Quando eu leio as alternativas por segundo, eu já vou ler as alternativas pensando no que eu devo encontrar. Já estou poupando tempo aqui, certo? Quando eu não encontro a resposta nas alternativas sem ler o suporte e vou para o suporte por último, o que acontece é que a minha mente já vai para o suporte sabendo o que é para fazer e quais as opções que ela tem para escolher a resposta correta. Então, na hora que eu estiver lendo isso aqui, se for preciso ler, vai se tornar mais fácil abstrair do texto a resposta. Tá? Então, essa é uma técnica muito válida para você utilizar como técnica principal de leitura, ok? Técnica principal de leitura. Beleza? Vamos para a segunda questão. Segunda questão, nós temos parte dela aqui, a outra parte ela está ali acima, né? Então, vamos lá. Vamos ver o seguinte.
Tudo isso aqui é texto, observa isso aqui, ó. Tudo isso aqui é texto de suporte. Aí ele está pedindo para me fazer o que aqui? Fazer uma análise do texto a seguir. Ele está me pedindo para fazer uma análise do texto a seguir. Mas, como a nossa proposta aqui é outra, vamos partir direto para o comando. Aqui estão algumas afirmações. O comando está aqui embaixo. Ó. O comando é esse. Então, o que o comando está pedindo? A sequência correta dessa numeração é. Então, ele quer que eu enumere essa lista aqui, ó. Vê que no início tem um quadradinho, então dentro de, era um parênteses, só que ficou feio ali a distribuição, coloquei um checkbox, né, um quadradinho ali. Então, qual é a ordem correta, a sequência correta dessa enumeração? A gente vai aplicar o mesmo princípio, vamos ver se é possível ou se a gente precisa ir para o texto, tá? Vamos dar uma analisada aqui, eu tenho as questões, oficina de ideias e criatividade, sessão de apresentação de temas desafiadores, roda de debate e outras ideias, relatório de avaliação das etapas e produções, oficinas de planejamento e divisão de tarefas, feira de apresentação dos projetos, oficina de produção compartilhada de soluções. A gente vai precisar, ficou bem solto, a gente vai precisar vir aqui e dar uma olhadinha, tá? Dar uma olhadinha no texto. Ele vai dizer, então nesse caso específico, para mim, já apareceu aqui a necessidade de ir para um enunciado, mas eu já sei o que eu estou procurando, a sequência correta dessa enumeração, e já dei uma lida inicial nas opções que eu tenho aqui. E agora eu preciso ir ali para ver qual é o contexto. Aprendemos também de vou pegar o meu marcador aqui. Aprendemos também de muitas maneiras, com diversas técnicas e procedimentos, mais ou menos eficazes para conseguir os objetivos desejados. A aprendizagem ativa, então o texto está falando sobre aprendizagem ativa, aumenta a nossa flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de alternar e realizar diversas tarefas, operações mentais ou objetivos e de adaptar-nos a situações inesperadas, separando modelos mentais rígidos e automatismos pouco eficientes. Aí vem aqui o texto que eu acredito que é onde nós vamos ter realmente a resposta. A aprendizagem ativa compreende o uso de metodologias que requerem a prática, aprender fazendo, por parte do estudante, aprendizagem baseada em projetos é uma dessas metodologias e postula uma organização para ser eficaz. Ela vai postular uma organização para ser eficaz. Então, observe que, mesmo eu achando necessário vir para o texto do enunciado para responder a questão, ainda assim, o texto de suporte, ele só está me dizendo que a aprendizagem baseada em projeto, ela demanda uma organização para ela ser eficaz. Aí ele vai me pedir, enumere as atividades na sequência que demonstre a organização de um projeto educacional do planejamento à finalização de acordo com os autores. Aí seria necessário conhecermos José Moran, que ele fala sobre isso, e Lilian Bassic, né? Eles escrevem alguns livros sobre essa área. E aí voltamos para cá e vamos lá enumerar isso aqui para ver o que nós achamos.
Qual processo deveria ser primeiro? Qual o primeiro processo que a gente deveria ter aqui? Ok, a palavra oficina de ideias e criatividade. Essa frase, oficina de ideias e criatividade, ela deveria ser a primeira, segunda, são 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso que ele quer. Ela deveria ser a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou a sétima. Então é isso que a gente vai procurar aqui, tá bom? Oficina de ideias e criatividade, eu devo fazer ela primeiro ou depois? Certo? Então vamos lá, vamos ver se tem algo que pode vir antes de oficina de ideias. Sessão de apresentação de temas desafiadores. Roda de debate. Outras ideias. Observe aqui, se aqui está me dizendo que é outras ideias, eu já não posso colocar ela nem primeiro nem segundo, porque eu preciso ter ideias anteriores. Então, deixa ela em stand-by aí. Relatório de avaliação das etapas. Eu estou pedindo avaliação das etapas, então essa aqui deve ser uma das últimas. Está falando em avaliação. Oficina de planejamento e divisão de tarefas. Planejamento e divisão de tarefas. Eu acredito que deve ser mais para cima, mais para as primeiras, né? Porque planejamento aí, né? Feira de apresentação dos projetos. Isso aqui já é mais para baixo, que ele já vai apresentar. Pode ser ali antes ou depois das avaliações, né? E oficina de produção compartilhada de soluções. Então vamos ver onde você colocaria cada uma dessas opções. Para mim, observe o seguinte, para mim aqui, essa sessão de apresentação de temas, desafiadores, ela precisa vir primeiro. Por que primeiro? Porque eu preciso fazer uma apresentação para os alunos antes de iniciar o projeto e apresentar a eles alguns temas para desafiá-los a produzir o material. E aí, na sequência, eu teria a oficina de ideias e criatividades, que aí teríamos aquela chuva de ideias para que a gente pudesse dar sequência às nossas atividades. Eu defini aqui já 2 pontos. A primeira opção ali seria o número 2, a segunda opção seria o número 1. Eu já posso, com essas 2 afirmações, vir aqui para baixo, para o enunciado. E aí não perder tanto tempo e ver se eu tenho alguma das opções que tenha essa sequência aqui, inicial. Estão me entendendo? Eu achei a primeira opção, a primeira atividade que eu acho que deveria ser feita, de acordo com esses autores. Achei a segunda, e com essas 2 eu posso olhar aqui para baixo, que a letra A é a única que começa com o número 2. E em seguida tem o número 1. Está casando direitinho. Então eu já posso eliminar as outras aqui, marcar a letra A e correr para o abraço. Mas, na prova, eu já faria isso aqui e já passaria para outra, para não perder tempo. Porque isso aqui ficou claro para mim. Mas, se eu tivesse alguma dúvida, para me terminar de tirar minha dúvida, o que eu iria fazer aqui? Ok, letra 1 tá, número 2 está ok, número 1 está ok. Vamos ver se a roda de conversa, se as outras opções aqui, elas casam com a numeração. Qual seria o número 2? Qual seria o número 3? O número 3 seria, ou melhor, vamos na ordem, né? O número 3 seria qual?
1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui seria oficina de planejamento e divisão de tarefas. Faz sentido colocar a oficina de planejamento e divisão de tarefas depois que a gente teve a chuva de ideias? Para mim faz, porque a gente fez a apresentação inicial para o aluno, depois a gente fez uma tempestade de ideias com ele, oficina de ideias e criatividades. Aí a gente pegou essas ideias e fez aqui o planejamento. Então, o número 3 aqui está no lugar certo. Se eu ainda tiver dúvida, eu vou analisando cada questão desse jeito. Vamos ver a anterior, que deveria ser a número 4. Ou seja, depois que eu termino o planejamento, faz sentido eu produzir um relatório de avaliação das etapas de produção? Quais foram as etapas de produção? A sessão de apresentação do tema, a oficina de ideias e a oficina de planejamento e divisão das tarefas. Foram as nossas etapas de produção. Então, faz sentido? Faz. Então, aqui seria a quarta. Depois disso, nós teríamos o 5, roda de debate e outras ideias. Finalizamos esse bloco onde eles trouxeram as ideias. Podemos abrir para outras ideias? Podemos ter um debate se existe mais alguma ideia, além dessas que foram já filtradas aqui. Aí ele está dizendo que a última deveria ser o número 6. Depois desse debate de outras ideias, faz sentido nesse projeto colocar uma oficina de produção compartilhada de soluções? Claro que faz. Ou seja, se a gente teve ali dentro do projeto algumas problemáticas na implantação do projeto, né, faz sentido colocar aqui um compartilhamento de soluções, né? E por último, a gente fecharia com a exposição desse material completo produzido nesse projeto, que seria a feira de apresentação dos projetos. Olha só, gabaritado certinho. E observe que logo no início eu senti a necessidade de ir para o texto, mas o que o texto me ajudou? Só a perder tempo. Porque, na verdade, o texto não me trouxe a resposta. Para mim responder bem essa questão, eu preciso conhecer José Moran, o que ele pensa, eu preciso conhecer Lilian, o que elas dois escreveram sobre esse assunto, planejamento e finalização de acordo com os autores, né? Só que mesmo não conhecendo eles, mesmo você não tendo lido o livro deles, se você aplicar bom senso e lógica, você consegue abstrair a resposta. Nesse caso aqui, o que precisamos definir com certeza? O início do processo, certo? Então, quando a gente definir o início do processo sendo número 2 e número 1, eu li o restante com vocês para a gente fazer esse acompanhamento aqui, porque é uma aula, né? Mas não precisava. 2 e 1, os únicos que estão corretos são esse aqui, não tem mais nenhum. Então, 2 e 1, encerro, faço o círculo aqui e passo para o outro. Agora, se eu tivesse uma outra opção aqui para baixo, que tivesse 2 e 1, aí eu teria que fazer a leitura com a atenção dos outros itens, até conseguir separar, eliminar qual seria a errada das duas e marcar a correta. Mas nesse caso aqui está fácil, certo? Agora, muita atenção nesse passo inicial, porque se você errar no início, você vai errar o restante da atividade também. Vamos lá? Vamos pegar 3 questões aqui de didática. A terceira questão de didática. A terceira questão de didática já traz uma demanda aqui bem caprichada, porque são textos, né, relativamente longos nas alternativas. Vamos com a terceira questão, então. Vamos identificar aqui o nosso comando. Deixa eu fazer uma leitura aqui rápida. Tentar identificar qual é o nosso comando aqui.
Esse é o nosso comando. Ó. É correto afirmar que. Esse é o nosso comando, tá? Aqui não tem muito para onde fugir, você vai ter que ler, porque no final das contas, o enunciado ele é menor do que as alternativas, né? Então, as alternativas aqui elas são maiores. De acordo com o posicionamento do autor, qual é o autor? Antônio Zabala, na obra A Prática Educacional. Você, em tese, deveria conhecer Zabala e a Prática Educacional. Como ensinar, 1997, no que diz respeito à análise e ao aprimoramento da prática educativa por parte do docente. É correto afirmar que está procurando o que é certo. Mesmo que você não lesse o anterior, se você identificasse apenas isso aqui é correto afirmar, você já sabe que está procurando aqui coisas corretas. E aí, automaticamente, você pode eliminar aquilo que for errado. Tá? Letra A. Para que se delimitem as intervenções pedagógicas adequadas a determinado contexto, há que se considerar suas especificidades e todas as variáveis que compõem o processo de aprendizagem, evitando a recorrência a marcos teóricos e conhecimentos já consolidados. Aqui já matamos essa aqui, ó. E priorizando o pensamento prático. Por que a gente já mata essa daqui? Então, olha só. Ele está nos dizendo, essa daqui já não é. Ele está procurando o que é correto afirmar. Então, ele está nos dizendo aqui que a gente precisa evitar a recorrência a marcos teóricos e conhecimentos já consolidados. Pelo contrário, se o conhecimento já está consolidado nessa área, eu tenho que recorrer a esse conhecimento já consolidado. Certo? Eu não posso estar priorizando só o pensamento prático. Esse pensamento prático precisa vir embaçado em um conhecimento já consolidado. A consolidação é importante, aquilo que já foi pensado, já foi escrito, já foi debatido, já foi avaliado, já foi provado em sala de aula, né? Isso é importante para que o aprendizado ele aconteça e essa análise e aprimoramento da prática educativa ela ocorra de forma positiva da parte do docente. Bom, então a letra A não é. Vamos para a letra B. Vou pegar meu marcador aqui. Para que a análise da prática educativa seja efetiva, há que se priorizar as reflexões em detrimento da ação. Cuidado com essas expressões. A tal coisa em detrimento de tal coisa. Eu preciso, para que a análise seja feita, essa análise de aprimoramento da prática educativa seja feita de forma correta, eu preciso priorizar a reflexão em detrimento da ação, ficar só na parte reflexiva da parte do pensamento, de forma nenhuma. Eu preciso priorizar tanto a reflexão quanto a ação. Essa reflexão precisa se tornar prática. Seguindo, estipulando uma ordenação racional e lógica do pensamento para que se possa prever, de maneira fundamentada, as medidas práticas a serem tomadas em prol do aprimoramento do processo de aprendizagem. Então, o nosso descarte, e essa a gente vai descartar também, ele vai ocorrer, nesse caso aqui, por conta desse detrimento, essa palavra detrimento da ação. Quando ele diz que é em detrimento da ação, então você está substituindo uma coisa por outra. Letra C. No exercício de análise
da prática educativa, o uso de referenciais teóricos do campo dos saberes acerca dos processos de aprendizagem pode ser considerado, em certo âmbito, um fato engessado do desenvolvimento docente, por contribuir para o desencorajamento dos profissionais a produzirem seus próprios métodos de trabalho. Negativo. Como é que eu posso dizer que o uso de referenciais teóricos, ou seja, estudar o que outras pessoas escreveram no campo dos saberes, vai fazer com que os docentes eles sejam desencorajados a produzir o seu material. Pelo contrário, todo que a raça humana já produziu até hoje, essa produção sempre veio a partir de descobertas feitas em outros níveis, em outros patamares. Então, aquilo que foi descoberto está no campo das referenciais teóricos, são utilizados por outras pessoas no cotidiano para produzir o seu material e avançar. Então, essa resposta também está errada. Observe que eliminamos 3, só pode ser uma dessas outras 2. Peguei o marcador? Peguei. Letra D. O repertório de conhecimentos de que se dispõe acerca dos processos de ensino e aprendizagem. Vamos lá. O repertório de conhecimentos de que se dispõe acerca dos processos de ensino e aprendizagem é suficiente para, no mínimo, identificar formas de atuação e de relacionamento entre professor e aluno, além de materiais, instrumentos de avaliação e contextos de aprendizagem que seriam pouco apropriados a determinado objetivo pedagógico. Essa expressão, no mínimo, ela torna todo o resto da afirmação corretíssima. Por quê? Olha só, o repertório de conhecimento de que se dispõe, ou seja, o que a gente tem de referencial teórico, que nas outras afirmações estava sendo negada, né? Processo de ensino e sobre o processo de ensino-aprendizagem, está dizendo que é suficiente para tudo? Não. Para, no mínimo, identificar formas de situações. Então, quando eu coloco esse no mínimo aqui, eu estou dizendo, olha, tem muito mais coisas para o qual o repertório de conhecimento de que se dispõe, ele pode nos ajudar. Mas, assim, no mínimo, eu posso dizer que ele serve para isso aqui, ó, identificar formas de atuação e de relacionamento entre professor e aluno. Então, conhecimento teórico acumulado e o repertório de conhecimento que a gente tem hoje, ele serve para isso? Serve. Ele nos ajuda no relacionamento entre professor, a definir qual seria esse caminho de relacionamento entre professor e aluno. Se nos ajuda, aí nós vamos ter várias correntes pedagógicas diferentes, tratando desse perfil de relacionamento do professor com o aluno. Inclusive, você vai poder escolher qual corrente pedagógica você mais se alinha nesse relacionamento. Então, no mínimo, nós podemos dizer que esse repertório de conhecimento é válido para isso. Então, aqui eu marcaria como sendo a minha resposta correta. Temos a quarta. A quinta, eu preciso lê-la? Não preciso. Numa prova, já não preciso se eu tenho certeza de que essa daqui. Agora, se eu fiquei na dúvida, eu marco essa daqui como sendo uma dúvida, uma possibilidade, e aí eu vou ler a outra. Posso até fazer algumas pequenas anotações aqui no canto da minha prova, para me lembrar depois por que eu fiquei na dúvida em relação a isso, se as marcações de círculo, traços não forem suficientes. Tá bom? Então, essa seria a resposta correta.
Vamos passar, então, para o próximo caderno, continuar com o nosso exercício. Lembrando que aqui o nosso exercício é a tentativa da resposta da questão sem a necessidade da leitura do enunciado, tá? Eu passei aqui pelo gabarito. Se vocês viram direitinho lá o gabarito aqui embaixo. Letra C, resposta correta. Acertamos. Letra A também. E a letra D também na número 3, que foram as 3 que a gente respondeu. Então, certinho para as duas. Vamos com legislação. Vamos aqui para a ordem de legislação. E assim, em alguns momentos de prova, você vai realmente necessitar ganhar tempo, tá? Porque se você ganha alguns minutos ao responder questões de forma mais rápida, isso pode te ajudar no contexto geral. É claro que a sua prova precisa ser feita com extrema atenção. Você não vai se apressar para terminar a prova. Mas não estamos falando aqui de fazer a prova com pressa. Estamos falando aqui de você ganhar tempo na hora de fazer a avaliação, para que você possa, no final dela, não estar apressado. E essa situação, às vezes você investe muito tempo no início da prova, chega no final, falta, e aí aquelas questões lá do final, você acaba respondendo elas apressadamente e tirando uma nota baixa por conta disso, ou perdendo alguns pontos por conta disso. A ideia é você não perder esses pontos, tá? Então vamos para a primeira questão de legislação. Diz o seguinte: recentemente o país acompanhou, na verdade esse aqui é o texto de apoio, né? Vamos tentar identificar logo aqui onde está o nosso comando. Então o nosso comando vai estar mais ou menos aqui, ó. Aqui não tem jeito, ó. Você observa que o comando ele é ao final do enunciado. Como o comando ele é ao final do enunciado, isso vai me obrigar a ler um pouquinho mais para cima. A partir daqui, eu consigo já entender. Considerando esses fatos, os fatos que foram contados acima, e os preceitos da Constituição Federal de 1988, eu vou precisar dela, é possível asseverar, quer dizer afirmar, que o princípio que supostamente teria sido violado na referida nomeação, o qual serviu de principal fundamento para essa decisão judicial, foi a da... Provavelmente eu vou precisar ir lá para cima, mas mesmo assim a gente vai ler primeiro as alternativas para ir lá para cima já com as alternativas na mente. Letra A. Então eu estou procurando aqui um fundamento que foi um princípio fundamental para essa decisão judicial. Tá, eu estou procurando, aqui em cima, né? Estou procurando princípio que supostamente teria sido violado na referida nomeação. E esse princípio ele serviu de principal fundamento para essa decisão judicial. E aí foi um desses princípios que estão aqui abaixo. Vinculação administrativa, não consigo saber. Então, deixo em branco por enquanto. Moralidade administrativa, impessoalidade administrativa, publicidade administrativa, eficiência administrativa. Bem, realmente sem ler lá em cima eu não consigo
responder aqui embaixo. Então a gente vai lá para cima, só que a gente já está indo com duas coisas na mente. Nós já estamos indo lá para cima sabendo o que o comando está pedindo. Ele está pedindo um princípio que foi violado. Esse princípio é um desses que está aqui embaixo. Esse princípio que foi violado serviu de principal fundamento para essa decisão judicial. Então ele serviu como fundamento para a decisão judicial e ele foi um princípio violado, e é isso que eu estou procurando. Vamos lá. Recentemente o país acompanhou a decisão de um juiz federal que suspendeu a nomeação da deputada federal, Cristiane Brasil, para o Ministério do Trabalho, barrando a escolha do presidente Michel Temer. Então, o presidente Michel Temer escolheu e um juiz federal barrou. É isso que está acontecendo aqui. O cerne da discussão, ou seja, o centro, o foco da discussão, é o fato de Cristiane ter sido condenada. Cristiane foi condenada a pagar 60 mil por desrespeitar direitos trabalhistas de um ex-motorista que prestou serviços à família da deputada. Logo, questiona-se o ato administrativo de se nomear alguém com uma condenação judicial justamente na área pela qual vai trabalhar. Então, o que foi violado aqui? E esse ponto que foi violado é o que está sendo usado pelo juiz para referenciar o bloqueio da nomeação da deputada. Então vamos voltar agora para as alternativas. Foi violado a vinculação administrativa? Não tem uma violação de vinculação administrativa. Ou seja, ela não tem nenhum vínculo administrativo com outra instituição ou esfera que a proíba de aceitar ou de receber o cargo ao qual ela estava sendo proposta, que era de ministra do Trabalho. Certo? Certo? Não existe isso. O problema era um problema de moralidade administrativa? Sim, me parece que sim. Como assim problema de moralidade administrativa? Então eu elimino a letra A e para mim é a letra B. Como assim problema de moralidade administrativa? E o ponto focal está aqui, ó. Questiona-se o ato administrativo de se nomear alguém com uma condenação judicial na área pela qual vai trabalhar. Então é moralmente questionável que a ministra do Trabalho tenha um processo trabalhista. Ela tenha sido processada pelo próprio Ministério do Trabalho. Então é um impedimento moral que aparece ali. Certo? As outras, eu poderia parar aqui, responder essa e acabou. Ganharia tempo. Mas aí, a letra C, impessoalidade administrativa, não tem problemas de impessoalidade administrativa. O que seria um problema de impessoalidade administrativa? Tipo, ela exercer um cargo sobre o qual ela teria alguma autoridade sobre o membro de sua família direta, ou beneficiaria sua família direta, ou teria algum ganho pessoal para si, ou poderia defender algum interesse pessoal seu. Então, a questão da impessoalidade administrativa não cabe aqui. Publicidade administrativa, nada a ver. Eficiência administrativa
Não se questiona no texto a questão dela ser ou não eficiente para o cargo. O ponto ali é um ponto de moralidade. Então, a resposta certa é a letra B mesmo. Vamos para a questão de número 2. Curtinho. Então, se é curtinho, não vale a pena nem a gente tentar pular, né? Vamos direto para ele. De acordo com a Constituição Federal, ou seja, eu vou precisar lembrar da Constituição Federal para responder a questão. Constitui crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, é um crime que não pode ser pago fiança para sair, e ele não, o tempo passa e ele não prescreve. Tipo, se a pessoa cometeu um crime há 10 anos atrás e foi descoberto hoje, ela pode ser julgada e condenada por aquele crime. Isso que quer dizer imprescritível. Certo? E aí a gente vai atrás do crime que se enquadra nesses itens da Constituição. Letra A. Terrorismo. Vamos lá, deixa eu ir marcando aqui. Terrorismo. Eu marcaria uma interrogação aqui. Porque eu pensaria inafiançável, imprescritível, prática da tortura. Essa aqui eu acho que eu vou encher de interrogação aqui. Bora lá. Bora ver. Vamos ver se tem algo aqui que me tire dessa dúvida. Tráfico ilícito de entorpecente e drogas e afins. Não, isso aqui a gente pode eliminar. Por quê? Porque o tráfico ele é afiançável. Então a gente tem aí nos jornais, de forma pública, divulgado, né, que se paga fiança, sim, para o tráfico. A questão do imprescritível, ele prescreve também. Tá? Então, o tempo passa, tem um limite ali, a pena vai prescrever. Prática do racismo. Vamos colocar outra interrogação aqui, prática do racismo. E crime considerado hediondo. Crime considerado hediondo, a gente precisa saber qual é o crime considerado hediondo para ter uma noção de se ele é imprescritível ou não, porque tem vários crimes que são considerados hediondos. Alguns são prescritíveis, o tempo passa e eles prescrevem, e outros eles não são prescritíveis. Alguns, dependendo da situação onde o crime foi cometido e dos antecedentes, podem ser afiançáveis, mesmo sendo considerados hediondos. Então, não necessariamente. Então, eu teria uma dúvida aqui entre 3 questões. O terrorismo, a prática de tortura e a prática do racismo. Certo? Olhando para a Constituição Federal de 88, inafiançável e imprescritível. Terrorismo, prática da tortura e prática de racismo. A tortura, mesmo eu estando aqui com essa dúvida, como eu tenho que eliminar agora entre as 3, antes o que eu faria aqui se eu estivesse fazendo a prova normal? Eu encontrei essas 3 dúvidas, o que eu faria aqui? Eu deixaria ela aqui, eu não iria mexer com elas agora. Eu iria embora, deixaria ela sem marcar, com essas 3 interrogações, e iria fazer outras questões. E depois eu retornaria nelas para tentar tirar minha dúvida entre essas 3. Por que isso? Porque está comprovado que o cérebro ele continua, uma vez que o cérebro identifica um ponto duvidoso ou uma necessidade de intensificação no processo de raciocínio, ele mesmo indo trabalhar em outra coisa, ele continua tentando solucionar aquela dúvida pendente. Então, às vezes, você está fazendo um trabalho e não encontra a solução proposta, parar e fazer outra coisa e depois retornar ajuda a tua mente a ter uma outra ideia mais clara sobre aquilo. Tá?
E aí, quando eu voltasse, eu iria reler de novo o enunciado e focar só nas 3 alternativas que eu não conseguia eliminar. As outras 2 eu esqueceria, nem tentaria elas de novo, tá? Então, aqui a prática da tortura, eu tiraria ela daqui. Por que eu tiraria a prática da tortura daqui? Porque, para mim, olhando com mais calma, a prática da tortura, possivelmente, e aqui eu não estou falando com certeza porque realmente eu não sei, tá, pessoal? Possivelmente ela não seja imprescritível. Deve ter um tempo determinado para o qual ela prescreve. E ela é inafiançável. Uma pessoa que que praticou a tortura, ela vai presa sem direito à fiança, vai depender dos antecedentes dela, imagino eu, tá? Então eu vou jogar nessa linha aqui. Aí o terrorismo, e a prática entre o terrorismo e a prática do racismo, vou fazer o seguinte, vou marcar aqui a prática do racismo como sendo inafiançável, sem direito à fiança e imprescritível. E aqui a gente precisa separar 2 coisas, tá? Racismo, que é o que está pedindo aqui, é o ataque a um grupo de indivíduos da mesma raça, ou um indivíduo por condições da raça. Quando o ataque ele é preconceituoso com relação à raça, mas ele é individual, no Brasil a gente tem a questão da injúria racial, que aí é outro elemento. Eu acredito que a injúria racial ela seja imprescritível e inafiançável. E aqui a banca tem querendo fazer uma pegadinha com isso aqui. Então eu apagaria daqui a minha dúvida com relação ao terrorismo. E deixaria aqui minha aposta na prática do racismo. E depois a gente vai lá embaixo ver. Não vou ver agora porque eu acabaria olhando também a resposta da 3, que é que a gente vai agora buscar, tá ok? Então depois a gente dá uma olhada se a gente acertou ou não essa daqui. Em alguns momentos você vai encontrar na prova algumas que são mais difíceis, aí você vai ter que tomar uma decisão. Nesse caso vale o que eu acabei de dizer. Deixa de molho isso aqui, vai fazer outras questões, depois você volta. Se torna mais fácil responder. Questão de número 3. Também curtinho o enunciado, vamos lê-lo. Analise as afirmativas abaixo sobre a Constituição Federal de 1988, no que se refere à educação. Isso aqui está mais dentro da nossa área, né? Então, as afirmativas são sobre educação. Provavelmente ele quer que eu identifique as alternativas corretas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá. Sim. Na verdade, o nosso comando, ele é esse aqui. Então eu precisaria só ler isso aqui já para entender a questão. Como eu estou aqui no PDF, né? Não tive a visão completa da questão. Então, lendo isso aqui, você já sabe o que tem que fazer. Estão corretas apenas as afirmativas, então quero saber apenas quais são as afirmativas corretas. Vamos lá. Vamos analisar uma por uma das afirmativas para tentar identificar qual delas é a correta. As atividades, alternativa 1 aqui, né? As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação, realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica, não poderão receber apoio financeiro do poder público. Como assim?
Não tem lógica. Descarta, é claro, que pode receber apoio financeiro do poder público. Tanto é que existe um valor destinado para o fomento de pesquisa e educação profissional e tecnológica. Então, faz sentido essa pergunta aqui. Essa afirmação ela é descaradamente falsa. Número 2. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, correto. E obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Corretíssimo. Então, isso aqui, correto. Número 3. A União. Quem é a União? É o Brasil, a Instituição Administrativa Federal do Brasil. Aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Mesmo que você não tenha ideia se a porcentagem realmente é essa ou não, de 25%, mesmo que você não tenha ideia, não tenha certeza, essa questão aqui, a forma como ela está escrita, me parece muito bem construída, me parece coerente, tá? Mas esse aqui é o ponto-chave. E realmente é esse o valor. E a outra coisa que torna, mesmo que eu não saiba se é esse o valor destinado, a outra coisa que torna essa alternativa muito propensa a ser verdadeira é o fato de que ela estabelece uma correlação de responsabilidade entre os três entes administrativos: a instituição federal, a instituição estadual e a instituição municipal. Então, quem são os responsáveis pelo ensino no Brasil e que precisam destinar verbas e administrar verbas e investir verbas no processo de ensino-aprendizagem no Brasil? A União, a administração federal, né? Os estados, incluindo o Distrito Federal, e os municípios. Cada um tem a sua responsabilidade de investir recursos. Então, mesmo eu desconhecendo ou eu não tendo certeza da porcentagem, se fosse o caso, essa configuração me deixaria propenso a marcar essa resposta como correta. Mas ela é a correta, ela é uma afirmativa correta por causa da porcentagem aqui. Realmente, os três entes da instituição dedicam 25% no mínimo, pode ser mais, tá? Das receitas resultantes dos impostos para a questão da manutenção e desenvolvimento do ensino. Vamos ver a afirmação número 4. Há uma coisa aqui que já nos ajuda bastante. Ó. Nós respondemos a primeira aqui como falsa. Se a primeira é falsa, eu já posso olhar aqui para as minhas alternativas. A primeira é falsa. Eu estou procurando a sequência correta. Então, se a primeira é falsa, eu já não preciso me preocupar com a letra A, porque está dizendo que a primeira é verdadeira e ela é falsa, nem com a letra B,
Está dizendo que a primeira é verdadeira e ela é falsa. Achamos também aqui que a segunda ela é verdadeira. Então, se a segunda ela é verdadeira, eu não preciso me preocupar com a letra E. Por que eu não preciso me preocupar com a letra E? Porque a letra E não traz a segunda questão, que é verdadeira. Então a letra E está dizendo que a segunda é falsa. Mas como ela é verdadeira, então essa letra E está errada. Então eu ficaria apenas entre a letra C e a letra D. Sem ler e sem responder a número 4, já dá para ter certeza da resposta. A resposta certa vai ser a letra D. Por que a letra D? Porque nós acabamos de achar que a número 3 também é verdadeira. Então, na letra D, eu tenho a 2 e a 3 como verdadeira. E na letra C, a 2 e a 4. E aí a gente não precisa gastar tempo na leitura dessa daqui. Ok? Alguns segundos, mas já faz diferença. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no gabarito. Então, fica aí marcado. A gente marcou letra B, letra D e letra D. Lembrando que ficou uma duvidazinha aqui, né? Eu fiquei entre a letra D, a B e a A, mas aí decidimos marcar a letra D. Vamos ver se acertamos ou erramos. Descemos, 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 descemos. Aqui. Então, letra B, correto. A nossa dúvida lá da 2, letra D, correto. E a 3, letra D, também. Então, corretíssimo. Vamos avançando para língua portuguesa. Responder mais algumas aqui de língua portuguesa. Eu acho que pelo tempo a gente vai responder apenas 2 de língua portuguesa. Eu preciso postar ainda antes do horário combinado, né? Eu resolvi fazer gravado, pessoal, porque eu estou com dificuldade na velocidade da minha conexão com a internet para fazer a live em si, tá? Então, acabou que eu tive que gravar antes para poder garantir aí que não tivéssemos os problemas que tivemos nos encontros passados. Vamos com 2 de língua portuguesa. Lembrando para vocês, quem quiser essa apostila, cada apostila está com 40 questões baseadas na banca, tá? Quem quiser das apostilas só com questões da sua área, a gente monta também, tá? Só que eu vou fazer elas por demanda, porque são 37 disciplinas, e aí não é interessante eu investir tempo na produção do material se não vai ter expectativa de saída, né? Então, caso alguém queira, a gente vê aí e faz sobre encomenda. Entra em contato por esse número que está aqui na tela. Vamos lá, então, língua portuguesa. Deixa eu baixar um pouco mais aqui. Olha só, aqui tem situações onde vamos tentar exercitar a nossa técnica, né, de responder sem ler o enunciado. Então, logo aqui em cima, e aí, cuidado com isso quando vocês forem fazer, tá? Essa foi uma questão real de uma banca da Cefet para um concurso de um IFA, da Bahia, no caso, né, de 2017. Então, é possível que caia na prova de vocês, ou na nossa prova, que eu vou fazer também, né, na nossa prova, perguntas como essa. Nesse caso aqui, leia com atenção logo esse cabeçalho de cima. Você viu um texto muito grande? Leia logo esse cabeçalho aqui, ó. As questões de 1 a 5 fazem parte desse texto aqui. Então, primeiro você lê esse texto, aí você consegue responder a questão 1, 2, 3, 4 e 5.
1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá? No nosso caso, vamos direto para a questão 1, tá? Sem a leitura do texto. Segundo Zygmunt Bauman, a compreensão de pertencimento coletivo da sociedade líquido moderna de consumidores ocorre através do ou da. Então, como é que ocorre a compreensão de pertencimento coletivo da sociedade líquido moderna de consumidores? Aí a gente resume, tira esse líquido moderno e coloca a sociedade de consumidores, ocorre essa compreensão de pertencimento, se uma pessoa pertence ou não a essa sociedade de consumidores, ocorre através do quê? É essa a pergunta que nós vamos atrás. Ocorre através de mudanças em comportamentos tradicionais, empreendimentos de ações comunitárias? Definitivamente não. Aqui a gente pode descartar isso aqui. Nós estamos falando de consumidores. Consumidores. A letra B a gente pode descartar logo de cara. Empreendimento de ações comunitárias. Não, se a pessoa está fazendo um empreendimento, uma ação comunitária, isso aqui não tem a ver diretamente com o consumo, com você ser parte de uma sociedade líquido moderna de consumidores, né? Letra C, participação em celebrações recreativas. Opa! Aqui tem dois elementos, ó, que nos lembram bastante o consumismo. Celebração e recreação. Então, a participação em celebrações, dependendo das celebrações, você vai consumir. Então, na verdade, dependendo não, você vai consumir em uma celebração, seja comprando, alugando, fazendo contrato de serviços. Para mim, provavelmente essa seja a resposta certa. Vamos ver a outra. Exercício da autossuficiência subjetiva. Não. Negativo. Autossuficiência vai até na contramão do consumismo. E como, além disso, é subjetivo está no campo das ideias, do pensamento. Tá? Letra E. Legitimação de atribuições cotidianas. Também não. Porque aqui está se falando apenas da legitimação de atribuições, ou seja, de funções que são minhas do cotidiano. Isso não implica diretamente em consumismo. Aí eu deixei de marcar aqui em cima a letra A. Mudanças em comportamentos tradicionais. O consumismo, ele pode provocar uma mudança em um comportamento tradicional. Mas, entre as duas, a que está mais alinhada com a questão do consumismo é a letra C. Então aqui se descarta. E aqui aconteceu algo interessante, ó. Primeiro, nós não precisamos, para responder a questão do enunciado, do texto de apoio, tá? Nós lemos o enunciado, é importante ler o enunciado, sempre importante ler o enunciado que contém o comando. A parte do enunciado que contém o texto de apoio, nem sempre. Se a gente não achasse a resposta aqui, a gente precisaria vir para o texto de apoio, tá? E a outra coisa interessante que aconteceu foi que, a princípio, ficou uma dúvida aqui entre a letra C e a letra A.
Mas uma vez que eu eliminei as outras três e ficou só as duas, para mim pensar nas duas, uma contra a outra, eu posso eliminar a letra A, porque entre as duas aqui está mais alinhada com o que o comando quer, que são consumidores, né, que fazem parte de uma sociedade consumista. Quando ele fala líquido moderna, esse líquido é aquilo que realmente fica depois que tu faz todas as separações necessárias, né? Salário bruto é aquilo que tu recebe, depois que tu paga os teus impostos, fica o teu salário líquido, aquilo que realmente é teu. E aqui ele aplica esse mesmo princípio à questão da sociedade. Sociedade líquido moderna, uma sociedade realmente moderna. Depois que você separa daqueles que estão vivendo na sociedade moderna, que não são modernos, né, você tem a líquido moderno. É uma categorização que se faz ali, tá? Então, os consumidores ocorrem através do ou da participação em celebrações recreativas. Fechado, tranquilo essa daqui. Vamos para a questão de número 2, também baseada nesse textão aqui, tá? O comando diz: há características do gênero ensaio. Cadê minha canetinha? Há características do gênero ensaio nesse texto, sobretudo porque ele. Então a pergunta aqui é por quê? Ele já está fazendo uma afirmação que tem, mas por que tem características do gênero ensaio nesse texto? Aí a gente vai procurar esse porquê, é uma dessas frases aqui. Vamos lá. Letra A. Estrutura-se em sequências textuais dos discursos expositivos e argumentativos. Vou deixar ela em branco aqui também. Tece conjecturas sobre um assunto sociológico sem a pretensão de esgotá-lo. Opa, é exatamente isso que define um ensaio. O que um ensaio faz? Cadê? Peguei. O ensaio ele vai colocar conjecturas, né, possibilidades, ele vai trazer à tona hipóteses sobre um assunto, sem apresentar ou sem tentar explicar tudo sobre ele. Então, o ensaio ele é um texto inicial que vai trazer possibilidades, conjecturas, hipóteses sobre determinado assunto, mas sem aprofundar ao ponto de querer esgotá-lo, de responder todas as questões, de responder todas as... Então, é exatamente isso. Então, provavelmente essa aqui seja a resposta correta. Letra C. Tematiza o problema da alienação coletiva frente aos autoritarismos da cultura. Como eu não li o texto, essas duas aqui eu não sei, porque eu precisaria de contexto para tê-las, tá? Por isso que eu estou deixando elas em branco. Letra D. Constitui-se de uma fonte de alerta para comportamentos sociais condenáveis. Posso descartar. O ensaio ele não tem esse objetivo de ser uma fonte de alerta. Ele tem o objetivo de explorar possibilidades sobre determinado assunto. Letra E. Apresenta acepções de termos teóricos importantes para as ciências humanas. Acepções, separações, essa palavra aqui, acepções, me faz duvidar bastante e eu cancelaria. Então eu ficaria com uma pequena dúvida entre essas três, porque eu não li o texto. Então é natural eu ter essa dúvida em relação às três. Mas eu marcaria fortemente essa daqui, porque esse é
por aquela situação que eu já contei para vocês logo no início, né? Pelo senso comum, pela lógica, pelo nosso contexto de mundo, pela leitura que a gente já tem. Esse é o conceito próprio de um ensaio, que é o que a gente está procurando. Então, letra B. Vamos responder só essas duas. Vamos lá, então, para o gabarito. Deixa eu ver, a gente marcou o que aqui? Cadê? Letra C na primeira e letra B na segunda. Vamos ver. Letra C na primeira e letra B na segunda. Letra C e letra B. Correto. Letra C e letra B. Certinho? Faltou alguma? Faltou. Estamos então na última, né? Que é informática. Vamos fazer mais duas de informática para a gente encerrar então o nosso momento de hoje de estudo, tá? Vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Bom. Pronto, vamos lá. Número 1. Vamos tentar aplicar o mesmo conceito aqui. Vamos direto para o comando da questão. O comando da questão é esse aqui. A associação correta é. Aí ele quer uma associação correta entre esses elementos: memória cache, registradores, memória principal e memória secundária. Aí tem uma imagem lá em cima e o textinho dizendo: observe a imagem a seguir e associe a cada nível de 1 a 4 a memória correspondente. Vou dar um zoom aqui no material para a gente olhar com mais detalhe essa imagem. Lá na hora da prova não vai ter zoom, mas aí você aproxima mais o papel do zóio, né? Então, olha só. Temos o topo da pirâmide, temos a base, aqui temos a distribuição, 1, 2, 3, 4, para cada etapa, e uma pequena legenda que diz: alto custo, alta velocidade, baixa capacidade. Aqui, baixo custo, baixa velocidade e alta capacidade. Sem ler o enunciado, tem como a gente dirimir alguma coisa aqui? Tem. Alto custo. Esse alto custo tem a ver com... cara, é porque eu dei o zoom, né? Eu acho que sim. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Deixar o tamanho normal. Mas mesmo assim tá muito grande isso aqui. Eu acho que eu devo ter mexido. E vamos lá. Ah, não. Já sei. Porque aqui é outra coisa, né? Tô com outra ferramenta aqui. Ferramenta de destaque. Que eu quero é essa daqui. Tá, vamos lá. Então, quando a gente fala... Agora se eu posso dar o zoom que vai ficar legal. Quando a gente fala de alto custo, a gente está falando de dinheiro, certo? Quando a gente fala de alta velocidade, está falando de velocidade de processamento. E quando a gente fala de baixa capacidade, a gente está falando de armazenamento de informações.
Então ele quer que a gente faça, o enunciado quer que a gente faça aqui uma análise voltada para isso e encaixe esses elementos das alternativas aqui em cima. Vamos lá. Então vamos ver onde cada item vai. Letra D. Letra A, né? Letra D é a última. É a última? Não, tem mais a letra E aqui. Deixa eu diminuir. Pronto. Então, começando pela letra A. Memória cache. Será que a memória cache ficaria aqui em relação a custo? Deixa eu só tentar clarear aqui a minha mente para essa questão. Ela não é tão fácil assim não, pessoal. Essa aqui... Alto custo, alta velocidade e baixa capacidade. Cima para baixo, baixo custo, baixa velocidade e alta capacidade. Então, quanto mais para baixo estiver o elemento, mais baixo serão o custo e a velocidade. Mais alto vai ser a capacidade. Ok, tá, certo. E aí, vamos fazer então a distribuição. Letra A, memória cache, registrores, memória principal e memória secundária. Eu vou pegar a letra A, eu vou responder desse jeito. Vou pegar a letra A e vou pegar os elementos que estão em cada uma delas e vou colocar lá na ordem. E aí a gente vai ver a ordem que vai ficar. Eu acho que sai melhor assim. Se eu tivesse com papel na mão, seria isso que eu iria fazer. Tá? Então, quem tem um alto custo, alta velocidade e uma baixa capacidade de armazenamento. Vou colocar só a letra R aqui, são os registrores. Tem essa característica, tá? Registrores. Aí, em segundo lugar, descendo, questão de eles custam muito caros, tá? E eles têm uma alta velocidade. Em segundo lugar, vamos colocar aqui a memória cache, KCH. Com essas duas respostas, a gente já consegue fazer uma eliminação aqui, né? A gente consegue eliminar esse. A gente consegue eliminar esse aqui. A gente consegue eliminar esse aqui. E ficariam só esses dois. Ok. Em terceiro lugar aqui, tem o memória cache. Ficaria a memória principal. E aí, já saiu o nosso gabarito? Memória principal, memória secundária. Seria então esse aqui o nosso gabarito. Resposta certa, letra D. Esse aqui corta. Essa daqui, essa questão ela saiu confusa para mim por duas razões. Uma delas, a gente está fazendo o exercício de responder sem ler o enunciado completo, né? E a outra, a questão de tentar entender a imagem. E o que a imagem ela quer, né? Aí vamos dar uma lida aqui e ver se vai ficar mais claro. Um computador precisa de memória para armazenamento de dados e as informações, seja de forma temporária, volátil ou permanente.
não volátil. Pode-se representar a hierarquia dos tipos de memória em um esquema de pirâmide, onde quanto mais próximo da base da pirâmide, maior é a capacidade de armazenamento e menor é a velocidade e menor o preço. Observe a imagem a seguir e associe cada nível de 1 a 4 a memória correspondente. Bora ver se eu acertei isso aqui. Mas eu tenho para mim que é isso mesmo. Registradores, memória cache, memória principal e memória secundária. Qual é a minha grande dúvida aqui, pessoal? Vamos lá, para deixar bem ciente vocês que eu não estou aqui querendo dar uma de sabichão, tá? Mas é uma dúvida real. São os registradores aqui, né? Nessa posição. Se a gente estivesse trabalhando só com as memórias, eu aplicaria essa ordem tranquilo. Mas a aparição dos registradores aqui é que me deu essa confundida. Mas vamos lá. Vamos passar para 2 para a gente encerrar e a gente vê no gabarito se a gente acertou. Ok, número 2, onde é que começa? Ah tá, olha só, ficou um pedaço aqui, ó. Para as 2, 3, levando-se em conta a elaboração de uma planilha eletrônica do LibreOffice. LibreOffice é a versão gratuita, é um aplicativo open source, né, para o Microsoft Excel. Então seriam planilhas como se fossem do Excel, só que feitas no Office, no LibreOffice. Esse 7.0 ele não influencia muito, tá? Então se na prova de vocês vierem Windows 7, Windows 10, não vai ter tanta influência. É claro que se for uma versão muito antiga, o que não vai vir, mas tipo o Windows XP, aí sim teria um impacto de diferença. Mas o Windows 10, o Windows 11 são quase a mesma coisa. O Office 2019, o Office 2018 são quase a mesma coisa. Então quase não influencia isso aqui. Considere a seguinte tabela. Agora bicho pega. É hora que o menino chora e a mãe não vê, né? Tem uma tabelinha aqui para ser analisada. Então essa é a tabela de análise. Não tem para onde correr. Tu vai ter que analisar a tabela. Quando vem tabela de Excel, provavelmente tem fórmulas, tá? Me digam aí nos comentários se vocês acham que seria necessário na semana que vem, seria interessante a gente fazer uma aula só de Excel relacionado à questão de fórmulas do Excel. Se vocês sentem essa necessidade para o concurso, tá? Lembrando que é um grande sorteio, né? As questões que vão cair para vocês, então a gente pode investir um tempo em uma coisa e de repente não sair aquilo para o qual a gente investiu. Beleza, vamos analisar a tabela. Temos nome, área, o estado, a carga semanal e temos a remuneração. Lembre-se que no Excel as colunas elas são chamadas de letras e as linhas elas são chamadas de números. Então aqui nós temos a linha 1 e aqui nós temos a coluna A, linhas e colunas. A junção de uma linha com uma coluna forma uma célula. Então aqui onde está a palavra nome é a célula A1. Aqui onde está o Wesley é a célula A6, porque é a coluna A e a linha 6. Aqui onde está esse 20 é a coluna D6. Eu estou na coluna D na linha 6. Tá? Isso é importante para
tudo que a gente for fazer no Excel até as nossas provas aqui do concurso. Agora vamos ver a questão em si. Vamos ver a questão em si. A questão diz o seguinte, caiu na prova do IFA de Brasília de 2023. A execução da fórmula igual conte cis, eita nós. Aí ele traz a fórmula aqui, ó. Usa UD. E aí ele tem aqui outro espaço maior que 30. Retornará quanto? Beleza, vamos lá. Então, uma função conte.cis, ela vai fazer uma contagem em base a critérios, ok? Então, olha só, o que nós temos nessa função aqui? Ela está dizendo igual conte, se os critérios se cumprirem, cis, os elementos que estão dentro da célula B2 até a célula B3. Então, olha só, coluna B está aqui, linha 2 começa aqui, linha 13 termina aqui. Então, ele quer que o computador olhe para cá, para dentro dessa coluna. E aqui dentro dessa coluna, ele procure o que for igual à saúde. Observe que o U está maiúsculo, mas para o Excel dentro de fórmula ele não faz distinção entre maiúsculo e minúsculo. Essa é a condição que ele quer. Ó. Ele vai procurar saúde. Ele achou saúde, ele deve olhar a célula D2 e D3 também. O que a gente tem na célula D2 a D13, que é aqui, ó. Essas, nós temos a carga horária. Então, ele vai olhar para dentro da área, ele vai procurar só a área de saúde, e ele vai procurar para dentro da carga horária de quem trabalha com a área de saúde e vai procurar aqueles que têm uma carga horária menor, ou melhor, maior, né? Esse é o símbolo de maior. Maior do que 30. Então, quem tiver uma carga horária maior do que 30, ele vai contar. Aí, o que a pergunta está nos dizendo aqui? Ó? A execução da fórmula retornará o quê? Então, a pergunta é, ele vai contar o pessoal de saúde e vai contar o pessoal que tem mais de 40 horas. Então, quantas pessoas vão dar? Para mim saber a resposta aqui, eu tenho que fazer manualmente o que o Excel fez pela fórmula. Então, ele vai contar primeiro a quantidade de pessoas de saúde. Então, vem aqui 1, 2, 3. Eu tenho 4 pessoas da área de saúde. Agora, dessas 4 pessoas, quantas são de 40, maior do que 30 horas? Então, 30 horas é a base. De 31 para cima está valendo. 20 não conta. Então, eu não vou contar esse camarada aqui. Esse outro aqui é 40, eu vou contar. Então, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 pessoas que são da área de saúde e que têm uma carga horária maior do que 40 horas. Então, a resposta certa aqui, letra B. Vamos, então, conferir aqui para a gente encerrar. Aqui a gente marcou letra D. E aqui a gente marcou letra B. Vamos lá no gabarito. Letra D, correto, e letra B. Belezinha, pessoal? E assim nós fechamos a nossa aula de hoje. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam dessa técnica de responder as questões por eliminação.
tentando não olhar para o texto de apoio logo de primeira. Não sei se vocês perceberam, mas na área de legislação não tem muito como fazer isso. Você vai ter que sempre dar uma lida. Mas já nas áreas de língua portuguesa, na área de língua portuguesa, isso nos serviu bastante. Na área de didática, quando o texto é longo, também nos serve bastante. Na área de informática, às vezes vai nos servir, às vezes não. Porque a gente vai precisar sempre da informação do enunciado para entender a questão. Então, usem com sabedoria, deixem nos comentários o que acharam e até a próxima.